Graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 15, os versículos de 1 a 17. Evangelho de João capítulo 15, verso de 1 a 17, que é o texto. Nosso tema é videira e frutos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, em seguida oraremos ao Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em cada coração. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és a videira verdadeira. Tu és aquele que nos supre todas as nossas necessidades. Aquele que nos dá vida. Aquele que tem compaixão, que tem misericórdia, que pela Tua graça nós alcançamos essa paz, essa esperança, esse desejo de fazer a Tua vontade. Nos abençoe, Pai querido. Nessa mensagem, fale aos nossos corações, de maneira que possamos compreender a Tua vontade cada vez mais e aplicar essa palavra em nosso viver. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Videira e frutos. O profeta Isaías, no capítulo 5 de Isaías, ele diz que Israel foi a vinha que Deus plantou. Israel a vinha que Deus plantou. Israel era a videira. Mas diz também que ela produziu uvas bravas. Uvas sem qualquer utilidade. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e
tua descendência, que é Cristo. O Senhor Jesus Cristo afirma dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, o meu Pai é o agricultor. E vós os ramos. O que devemos saber é que os ramos têm duas finalidades: frutos por estar em Cristo e fogo por estar sem Cristo. Queremos destacar alguns pontos que o texto apresenta para nossa reflexão. Primeiro ponto: escolhido para dar fruto. João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse, e eu vou ter que trocar esse microfone, certamente, né? Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então fomos escolhidos por Jesus para um fim, para dar fruto. Ele disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então a pergunta é: um ramo escolhido pode ser cortado? Se eu escolhi vocês e nomeei para que vocês vão e dão fruto, esse ramo pode ser cortado? Aí nós entramos numa discussão teológica, e nós temos 3 posições teológicas, porém parece ter mais sentido com o contexto, uma que diz que a palavra cortar, no grego, é usada como levantar, como recolher. Então, essa é a mais, que a gente mais pode aceitar, mediante aquilo que nós cremos de segurança da salvação, de que salvação não se perde, de que o crente, ele é permanente em Cristo, em todos os sentidos. E então, essa posição é uma posição mais aceitável. Não obstante, podemos dizer que as outras, cada uma tem o seu sentido de aceitar as outras posições. Então, a palavra cortar significa recolher, significa levantar. É usada com esse sentido, a ideia que esses ramos estão caídos em contato com a lama e precisam ser levantados para produzir frutos. Precisam ser cuidados, precisam ser recolhidos do lugar onde está. E aí nós começamos a achar sentido nesta palavra. E 2 palavras que nos ajudam a aceitar essa explicação. A primeira: todo ramo que está em mim, disse Jesus. Então o ramo estava nele. Esse ramo que não dá fruto estava em Jesus, estava ligado em Jesus. Todo ramo que está em mim não produz, mas está em mim. A segunda explicação é: vós, no versículo 3, diz: vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Nos leva para João 13, versículo de 8 a 10, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Versículo de 8 a 10 diz: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia
ele quem havia de o trair, e por isso disse, nem todos estáis limpos. Então esse texto diz que Jesus estando lavando os pés, Pedro então fala assim, eu não quero ser lavado, não quero que o Senhor lave os meus pés. Falou, se eu não lavar você, não tem parte comigo, significa que ele lavando os pés, Pedro então teria parte com ele. O ramo tendo parte com Jesus, o ramo estando ligado em Jesus, essa nos tira o problema que existe em outras traduções, em outra posição. O problema levantar significa que aí é uma dificuldade maior, porque o problema levantar significa disciplina. O ramo se deixa descansar na terra e se acomoda ali, sem produzir. E aí vem disciplina. Deus corrige aquele que Ele ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6. E é interessante que Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, diz assim, e não sede conformado. Isso quer dizer, o problema daquele galho estava ali descansando na terra, se acomodando, se conformando com aquela situação. Romanos 12 está falando para os irmãos, quando Paulo diz aqui no versículo 1, ele fala, rogo-vos, pois irmãos em Cristo, e ele diz, no versículo 2, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está aqui uma boa palavra para a gente entender que aquele ramo que estava deitado no chão, que estava na lama, aqueles ramos precisava era de auxílio. Ele estava ligado em Jesus, mas eles estavam sem força para dar fruto e precisava, e aí por vários motivos ele estava naquela condição. A palavra de Deus, ela nos ensina ainda, em segundo lugar, que o escolhido permanece. Não é ramo no ramo, é ramo na videira. É bom a gente entender isso, não é o ramo no ramo, é o ramo na videira. O viticultor quer ramos produzindo frutos, claro, quer frutos, porque ele é glorificado nisto, que deis muito fruto. No versículo 8 do Evangelho de João, capítulo 15, diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o propósito de Deus, a vontade de Deus é que deis frutos. A palavra de Deus permanece em quem permanece em Cristo. Quem permanece, diz a palavra, pedi o que quiserdes, e será concedido, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem permanece no amor. Versículo 9 e 10 diz, como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então a questão do permanecer é ficar em Cristo, é viver, é ter gozo, ter alegria, é ter realmente prazer em estar ligado em Cristo, em estar sendo trabalhado por Cristo e fazer aquilo que Cristo deseja, sempre
sem desfalecer. É o fato de você estar dando frutos. É o fato de você estar firme naquilo que você crê. É o fato de você ser permanente na oração, na palavra, e vivendo o amor de Deus continuamente. Se obedecermos os seus mandamentos, permanecemos ligados em Cristo, como Cristo está ligado ao Pai. E permanecendo em Cristo, permanecendo, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a Cristo, o que é que nós temos como parâmetro, como mandamento para que podemos obedecer? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como nós de manhã aqui falamos sobre os discípulos, ser discípulo, viver esse discipulado, praticar o discipulado, que na verdade não existe o discipulador e o discipulado, mas existe um dependente do outro, e os dois dependentes de Cristo, né? Nós falando anunciando o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Então nós somos aqui todos servos fazendo a vontade de Deus, com o desejo de cumprir a ordem de Deus, e fazendo no amor de Cristo, amando Cristo, imitando Cristo, que é o nosso padrão. Ele falou, assim como eu vos amei, vocês devem amar como eu vos amei. Não é amar como você tem o seu padrão, mas amar como eu vos amei. Então, obedecer os seus mandamentos, permanecer ligado em Cristo, como Cristo está ligado ao Pai. Ele permaneceu, ele obedeceu, ele foi até o fim, fazendo a vontade do Pai. E em todas as circunstâncias, tudo aquilo que ele passou, sofreu, ele glorificou a Deus. Tudo ele glorificou a Deus. Terceiro ponto, o escolhido tem alegria plena em permanecer. Então, ele permanece e tem alegria plena em permanecer. Ter alegria completa na alegria de Deus. O versículo 11 diz assim: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Nós temos falado nas últimas mensagens aí e estudo sobre essa questão de alegria, né? O pastor João Paulo pregou no domingo passado sobre o Espírito Santo e o Espírito Santo morando, habitando nas pessoas, né? É claro que vocês todos conhecem, sabem bem disso, que quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos Cristo habitando em nós. Nós recebemos o Espírito Santo habitando em nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz: ou não sabeis que o Espírito habita em vós? E o 1 Coríntios 6, também 19 e 20, fala: não sabeis que o Espírito proveniente de Deus habita em vós, e que vós não sois de vós mesmos, mas que foste comprado. Então, o Espírito do Senhor habita em nós. Com o Espírito habitando em nós, o Espírito traz para nós toda a direção possível que a palavra de Deus tem. Ele fala, ele vos fará lembrar, ele vos fará dar direção, e essa lembrança da palavra de Deus, essa direção da palavra de Deus, só pode trazer em nós a esperança, a alegria, e viver essa alegria, por quê? Porque eu tenho a orientação do Espírito Santo de Deus. Isso é preciso ter gozo, isso é ser completo isso em nós. Tenho alegria, eu tenho alegria de estar com o irmão, eu tenho alegria de estar participando, sendo útil na vida do irmão.
Ter alegria isso, não é fazer isso, olha, eu vou fazer um negócio aí, mas um peso, não. Fazer isso com alegria. Então, ter alegria, e essa alegria para ser plena, tem que ser uma alegria onde eu estou ligado com Cristo mesmo, e nós vivemos esse evangelho verdadeiro, nós vivemos essa colheita, né? Essa produção, de acordo com a vontade de Deus, porque estamos nele, ligados nele, permanecemos ligados nele, e temos alegria de permanecer nele, e temos alegria de ser usado por ele, e temos alegria de ser conduzido pelo Santo Espírito de Deus. Sentir alegria de amar uns aos outros, como Deus teve alegria de nos amar. Versículo 12, diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Deus teve essa alegria, quando ele fala de ter a alegria de amar uns aos outros, ele diz, assim como eu vos amei. Eu não amei vocês com tristeza, eu não cheguei se lamentando para demonstrar o meu amor. Ele foi com alegria, teve a alegria de mostrar o amor dele por nós. E alegria de obedecer a Deus, que deu a sua vida pelos amigos. Versículo 13 e 14, diz assim: ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Então, eu não quero chamar vocês de servo, quero chamar de amigo, eu quero que nós tenhamos aqui um relacionamento de amigos. É isso que Jesus está propondo, para que nós tenhamos essa alegria plena em permanecer nele, em viver esse relacionamento, essa comunhão com ele, que essa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Alegria de poder entender tudo o que Deus nos fez. Isso é alegria, sabe? Tudo, compreender tudo o que Deus nos fez. E a gente começa a entender, não é ficar tempo na igreja e você falar assim, olha, relata aí o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez para que você pudesse ter alegria nele. Então você tem assim, olhar, fechar seus olhos, dar uma olhada e falar assim, olha, Deus fez maravilha na minha vida. Ele foi cuidando de mim todo o tempo, desde o dia que Ele me arrancou de um lugar e colocou me santificou, porque é isso que Deus faz. A santificação Ele pega e separa para Ele. Somos separados, santificados nesse sentido, somos consagrados a Deus. Santidade ao Senhor. Cada crente, cada pessoa que creu, cada pessoa que ao olhar na cruz, contempla tudo aquilo que Jesus fez, ele entende o grande amor que Jesus teve, ele entende o grande sacrifício que Jesus fez. Então a alegria, não é uma alegria porque eu compreendi algumas coisas, mas eu compreendi o valor do sangue de Jesus me lavando, me purificando, do Cristo se colocando entre Deus e eu, Cristo, para receber sobre ele tudo aquilo que era da ira de Deus destinado a mim. Então, compreender tudo isso, compreender o que é justificação, que é um ato declarativo, Deus declarando você justo. Olha, quem que Deus declarando, não é outro, um juiz daqui da terra, não é um amigo, não é ninguém daqui desse mundo declarando que você é justo, é Deus declarando justo. Mas por que Deus faz essa declaração que você é justo? Porque Ele justificou perante o Cristo Jesus na cruz. Ele se agradou do que Cristo fez. Ele recebeu, quando Jesus disse, Pai, está consumado uma obra que determinaram fazer. Então ele falou agora,
Se essa obra está toda completa, é gozo de Deus, foi Deus se é glorificado nisso. Então ele recebe esse sacrifício que foi feito na cruz, ele recebe. Então nós somos recebidos porque Jesus completou a obra. Nós somos puros, somos limpos. Podemos falar da redenção, da justificação, da santificação, da propiciação. Tudo isso aconteceu, o novo nascimento, agora nova criatura. Por que nova criatura? Porque Deus fez isso em nós a partir daquele momento em que nós cremos em Cristo Jesus. A partir daquele momento passamos a ser de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Por isso que a partir dali nós precisamos viver esse amor de Deus e viver como um ramo preso, ligado em Cristo Jesus. Sempre permanecer assim. Alegria em poder entender tudo que Deus nos fez conhecer. E o que Deus nos fez conhecer? Que não temos condição de produzir fruto por nós mesmos. Olha que beleza. Olha, Deus fez você compreender uma coisa. O quê? Que você precisa dar fruto. Mas como que eu preciso dar fruto? Você precisa estar ligado na videira. Por quê? Porque você não pode produzir fruto por você mesmo. Então você pode produzir fruto se você estiver ligado na videira. Por quê? Porque a seiva para produzir fruto não vem do ramo, vem da videira. A seiva para produzir fruto não vem do ramo, vem da videira. E a videira é Cristo. Então nós não podemos produzir por nós mesmos. E nós temos a responsabilidade de produzir, e nós sabemos disso. Então nós precisamos apenas de Cristo. E aí que ele diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Se você não estiver ligado na videira, não pode. Daí é que entra o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, não estiver ligado, não é a mesma situação do versículo 2, que diz, toda vara que é em mim que não dá fruto, que está em mim e não dá fruto, é diferente dessa do versículo 6, que diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Porque não tem nada a ver comigo. Esse não vai produzir fruto mesmo. Assim nós conhecemos que Deus não quer mostrar aquilo que fazemos. Deus não está interessado em promover aquilo que nós fazemos. Deus está interessado em mostrar aquilo que nós somos. Aquilo que você realmente é. Ramos, e que você é carente, dependente de estar ligado na videira. Eu sou carente, eu sou dependente, eu preciso da videira. Por mim, não posso fazer nada. Sem a videira, nada podeis fazer. Permanecer em Cristo é ser discípulo de Cristo. E o discípulo é aquele que aprende de Cristo, que vive aos pés de Cristo, recebendo dele toda a orientação, toda a informação, toda a bênção que ele pode dar de conhecimento para nós, cada dia, viver cada dia com Cristo. Permanecer aprendendo de Cristo. Se você ler de novo isso aí, você vai entender que nós precisamos tanto da videira, que nós precisamos tanto estar ligado na videira, e que a palavra toda aqui do capítulo, do texto que lemos, vai falar de permanecer, permanecer, permanecer. Por que permanecer? Porque nós precisamos estar sempre. Porque precisamos sempre dele, dependemos sempre de Cristo. Então, permanecer em Cristo é ser discípulo de Cristo. É uma ordem do Senhor Jesus. Versículo 4
não está convidando. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, é necessário estar na videira. É uma ordem de Deus para estar na videira. É um modelo de relacionamento cheio de alegria em viver Cristo. Nós podemos ver, se lembrar do apóstolo Paulo lá em Filipenses 4, quando fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Nós podemos pegar aquilo ali e entender que a vida de um crente em Jesus Cristo é uma vida que deve mostrar alegria sempre. Nós somos felizes, nós temos esperança. Nas maiores tribulações, nos maiores problemas, nós temos esperança. Nós podemos sair daqui a qualquer momento Deus pode nos levar. E nós temos certeza, convicção, porque estamos ligados na videira. Nós vivemos e sobrevivemos, vivemos e nos movemos nele, na videira. E é impossível permanecer no amor sem obedecê-lo. Permanecer no amor sem obedecer a Deus. É impossível. Nós precisamos obedecer. Vós serão meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus tem estabelecido toda a orientação para a nossa vida. E suprir todas as necessidades nossas, mas precisamos obedecê-lo. E todas essas, o versículo 16, ele pega tudo isso e fala assim, não foi vocês que escolheram isso. Não foi vocês que colocaram, falaram assim, olha, eu quero essa vida, eu quero obedecer, eu quero... Ele falou, não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então vades e deis frutos. E que o vosso fruto permaneça. Vades e deis fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Olha que bênção. Começa a viver esse Cristo, viver tudo como se fosse o seu verdadeiro nome. Porque, na verdade, como fomos chamados em Antioquia, pela primeira vez, fomos chamados de cristãos. Né? Os cristãos foram chamados esse nome lá em Antioquia. Porque eram os pequenos Cristos, eram os imitadores de Cristo, tinham o Cristo com um padrão de vida e eles andavam sobre a orientação desse Cristo. E é isso que nós devemos continuar. Agora nós temos Cristo como a videira e nós somos os ramos. Agora, e se você estiver beirando o chão, onde a poeira vem acumulando e vem fazendo barro, e dali a pouco você está ligado na videira, porém está no meio do barro. E é isso que a palavra de Deus vem dizendo sobre o sustentar, vem dizendo que devemos recolher, devemos levantar. Sabe, nossa responsabilidade de amar uns aos outros, não é pisar na cabeça, não é acabar de afundar, isso é fácil. O que Cristo fez e nos mandou fazer, é que é difícil. É estender as mãos e suportar. Gálatas 6:2.
Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Aí é demonstração de amor. Aí é demonstração de que você realmente ama a pessoa. Levai as cargas uns dos outros. E assim você está cumprindo a lei de Cristo. E a lei de Cristo é que quando nós estamos nele, nós ligado nele, nós podemos pedir o que quiser. Mas é interessante que a palavra de Deus, lá em 1 João 5,14, diz: e essa confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E mais para trás, no capítulo 3, versículo 23, diz: o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E no 22 diz: qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, mas se guardarmos os seus mandamentos. Se guardarmos os seus mandamentos e fazermos o que é agradável à sua vista. Irmãos, nós não fazemos, não andamos, não conseguimos nada sem Cristo, por quê? Sem mim nada podeis fazer. Quando estamos realmente ligados em Cristo, então nós conseguimos realizar todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Nós conseguimos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Nós conseguimos isso. Por quê? Porque estamos ligados na videira. Que Deus nos abençoe.